Desde sempre na Igreja Católica, Pedro é a pedra. Não tente deturpar isso. Bom, o texto diz, né? Jesus pergunta, o que o povo estão dizendo sobre mim? Aí os seus discípulos falam, né? Uns falam que você é Elias, uns profetas, etc. E Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que sou? Então Pedro se levanta e fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deixa claro que aquela revelação veio do Pai e não da carne de Pedro. Então ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, o que você acabou de falar, eu edificarei a minha igreja. Vou edificar a minha igreja sobre o que você confessou, que é sobre mim mesmo, e não eu sobre você, Pedro. Portanto, a igreja é fundamentada sobre a confissão de Pedro, isto é, Jesus Cristo, e não sobre a pessoa de Pedro. Mas muitos católicos podem dizer, isso é um ensino herético, isso é uma interpretação protestante. Eu acabei de citar Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e João Crisóstomo. Mas Jesus Cristo deu as chaves dos céus para Pedro. Bom, em Mateus 18, Jesus lhe dá as chaves dos céus para todos os cristãos. Mas Jesus mudou o nome de Pedro ali, né? Não, na verdade a gente vê o Simão Pedro sendo chamado de Pedro muito antes desse episódio de Mateus 16, 18. Se a gente ler João, capítulo 1, versículo 42, quando Jesus conhece Pedro, ele fala, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que se interpreta Pedro. Olha aqui, tu serás chamado, né? Isso representa um cognome, não necessariamente um registro substitutivo. Tanto é que se a gente analisar os 4 evangelhos e o livro de Atos, Pedro é chamado muitas vezes de Simão, de forma isolada, de Simão Pedro, ou só de Pedro, ou só de Cefas. Por exemplo, em João capítulo 21, versículo 16, depois que Jesus já ressuscitou, já passou aquele episódio que os católicos dizem que Jesus mudou o nome de Pedro, Jesus volta a chamar Pedro apenas de Simão, né? Ele fala aqui, Simão, Simão, filho de Jonas, você me ama? Então é muito comum a gente ver essas alternâncias, né? Pedro ser chamado de apenas de Simão isolado, ou de Simão Pedro, ou apenas de Pedro, ou Cefas. Assim como Tomé era chamado de Dídimo, né? Mateus era chamado de Levi, e Tiago e João era chamado de Boanerges. Bom, é isso, fiquem com Deus, só a escritura, e fiquem com a musiquinha que fizeram pra mim, eu acho que é por causa que eu vou lançar o livro Conto Papado. É isso. Ele é apologeta, diz que é doutor da história, mas foge da própria memória, da voz que atravessa os séculos. Hey! Hey! Juan Oliveira se apresenta apologeta, fala alto, cita grego, posa de profeta, diz que lê os pais, diz que ama a patrística, mas tropeça quando encosta na cátedra petrina, é mística, quer refutar o papado instituído pelo Senhor. Olha o texto, não ruído, encara o próprio autor. Lá em Cesareia, pergunta ecoa no coração, tu és Pedro, sobre ti eu firmo a fundação.